Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos dar uma olhada em 7 etapas para a implementação de um supermercado. Bora lá? Bom, vamos lá pessoal então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Vamos falar hoje aqui sobre as 7 etapas de implementação, tá, do supermercado. E eu preparei, como sempre, aqui uma série de slides, tá? Para mostrar aqui para vocês. Então eu vou chaveando aqui para a tela já, tá? E vamos começar, então vamos lá, né? Então os tópicos que a gente vai olhar aqui nesse vídeo são as 7 etapas, né? Para implementar em um supermercado de produtos, tá? Vamos falar um pouco sobre a coleta de dados e análises, cálculo do tamanho do supermercado, tá? O desenho dos kanbans, treinamento da equipe para operar esse supermercado aí, tá? Como iniciar, como auditar e como melhorar o supermercado na sequência, tá pessoal? Então esses são os tópicos, tá? Vamos começar falando aqui sobre a coleta de dados e análises, né? Então a primeira listinha aí, né, de dados importantes que você precisa para começar o seu supermercado é conhecer qual é a taxa de produção, né, o ritmo de produção, qual é o rendimento, né, ou yield, qual é o nível de qualidade aí, né, dos processos, né? Qual é o percentual de produtos conformes, tá? Real aí na saída do processo. Qual é o tempo de troca, né? O tempo de setup dessas células aí, tá? Qual é o nível de rejeitos que a gente tem e qual é o nível de paradas, tá? Quais são as paradas que tem para manutenção, né? Para correção dos processos e tudo mais, ajustes, né? Então, esses são dados importantíssimos aí, você precisa ter isso à mão aí, tá? Para poder fazer as contas aí. Em seguida, né, vamos dar início aí ao dimensionamento do supermercado, né, como calcular o tamanho aí do Kanban, né, que a gente chama de Kanban aí do supermercado, tá? Então, primeira informação importante é qual é a demanda do seu cliente, tá? Precisamos determinar qual é o intervalo de tempo de ciclo, vamos falar nisso já já. O tempo de ciclo de manufatura, também vamos falar daqui a pouquinho, e como calcular o estoque de segurança, tá? Então são 4 pontos importantes aí para dimensionar corretamente o supermercado, tá bom? Bom, sobre a demanda, né? O que você precisa ter conhecimento é qual é a demanda média semanal, né? Ou o uso diário, depende do período que você vai utilizar, né? A frequência aí o intervalo de tempo que você vai usar como unidade para dimensionar o seu supermercado, tá bom? Precisa ser baseado tanto em histórico, tá? E se não existir um histórico, né, de previsão de vendas aí, pode ser previsões, né, de vendas ou utilizar ambos, né? O que tiver mais relevância aí no seu cálculo, né? É importante fazer uso aí, tá bom? E, né, revisitar esse cálculo aí, né? Recalcular frequentemente de tal forma que, como as tendências mudam, né? E a variação nesses dados, né? Refletir isso nas quantidades dimensionadas no supermercado, tá bom? Bom, então o primeiro conceito, né, que a gente precisa ter aqui para fazer a conta certinho aí dos 3 níveis do supermercado o primeiro deles é o intervalo de tempo de ciclo, tá? Ou em inglês também conhecido como Cycle Time Interval, tá? Ou é um conceito, tá, que ele representa em quantas frações eu posso diluir toda a minha demanda, tá? Em quantos lotes eu posso diluir essa demanda aí, tá? Então, ele representa a frequência em dias que eu consigo cumprir todo o meu mix de produtos aí, tá bom? E com essa informação eu consigo dimensionar, né, o tamanho dos lotes. Então, Cycle Time Interval nada mais é do que o tamanho do lote multiplicado pelo rendimento, né, o nível de qualidade, percentual de qualidade, aí dividido pela demanda, tá? Então, você vai distribuir, né, a sua demanda em lotes aí, tá bom? E, invertendo aqui a conta, né, você também pode calcular o tamanho do lote, tá? Se você souber o Cycle Time Interval, multiplicando pela demanda, dividindo aqui pelo rendimento, tá, pessoal? Então, vou ter aqui uma figurinha, tá, para ilustrar esse conceito aí, ó. Nesse pipe aqui de processo você tem a matéria-prima entrando pela esquerda, tá? A etapa número 1, número 2, número 3 desse processo aí, tá? Depois no final você tem uma inspeção, onde ele entrega aqui um produto ou um bem acabado, tá? Então nota que ele dá a informação aqui, ó, tá? Que o Cycle Time Interval, tá? É de 2,5 dias, tá? Então você demora 2,5 dias, ó, para produzir um mix de 3 produtos aí, tá? Então você vai produzir o produto A, depois o B, depois o C, depois volta para o A, depois vai para o C, depois vai para o B. Nota que
Esse aqui, ó, foi o tempo que você levou para produzir todos os 3 produtos aí. Então esse aqui seria o seu cycle time interval, né? Ou intervalo de tempo de ciclo aí, tá? Ele dá mais algumas informações aqui também para que a gente possa ser capaz de calcular, né, o tamanho dos lotes, ó. Então ele tem a demanda do produto A, que é 15, né, a demanda do produto B, que é 10, e a demanda do produto C, que é 5, tá? E o rendimento do produto A é de 90%, ou seja, tem um nível de qualidade de 90%, tá? O rendimento do produto B é de 95% e do C 92%. Então, utilizando essa conta aqui, ó, tá? Para calcular o tamanho dos lotes aí de cada produto, tá? Então você tem aqui que o CTI vezes a demanda dividido pelo rendimento. Então você faz a conta aqui, coloca nas matrizes, né? Para não precisar fazer todas as contas aí separadamente. Você pode usar Excel, software que você preferir aí, ou calculadora. Então você faz 2,5, né? Que é o CTI, tá? Que é de 2,5 dias, que multiplica 15, 10 e 5, tá? Que são as demandas dos 3 produtos aí, e depois divide por 0,90, 0,95 e 0,92, tá? Isso vai dar aproximadamente aí um tamanho de lote médio para o produto A de 42, para o produto B de 27 e para o produto C de 14, tá, pessoal? Então estão dimensionados os lotes aí, tá? Esse é o uso que a gente faz aí do CTI, tá? O estoque de segurança. Tá? Estoque de segurança é a quantidade de produto necessário para prevenir, né, contra a variação de processo, variação de demanda, a variação do lead time, né, a variabilidade no tempo de ciclo de manufatura. Nós vamos ver o que é tempo de ciclo de manufatura já já. Para prevenir contra problemas na qualidade, né? Então, se você tiver um nível de flutuação na demanda mais do que 25%, né, isso aí vai resultar em um aumento de inventário necessário para cobrir essa variação aí, né? Então, você acaba tendo que inchar um pouco o inventário no supermercado para se cobrir com relação a essa variação. Então, ele dá 3 dicas aqui, ó, tá? Para repensar o uso do Kanban, né? Talvez o uso do Kanban nesse momento ainda não seja tão inteligente assim, né? Redefinir os agrupamentos de produtos, ou seja, criar conglomerados de produtos para que você tenha uma estabilidade maior na demanda, tá? Talvez conglomerando em células dedicadas, né? Ou separando. E trabalhar na capacidade, né? E nivelamento do trabalho, né? Equilibrar aí, né? Muitas vezes um produto tem um tempo de ciclo, né? Ou um tempo de ciclo de manufatura muito diferente de outro. Então você precisa trabalhar nesse nivelamento da carga de trabalho aí, tá? Tem um vídeo aí na playlist de Lean também que você pode utilizar aí para fazer esse trabalho aí antes de partir para a implementação do Kanban, tá? Então, vamos falar agora aqui sobre o estoque de segurança, tá? Estoque de segurança, ele é baseado, tá, em uma estimativa estatística, tá? Que leva em consideração a demanda, tá? A variância da demanda e o lead time, tá bom? Então, tem aqui uma fórmula, tá? Que é safety stock, né? O estoque de segurança é igual ao número Z, ou seja, o nível sigma, tá, de variação, né, da demanda, da variância da demanda, da variância do quadrado da demanda média, tá? E da variância do lead time. Então você multiplica esse score Z aqui, né, que é um número sigma, vezes a raiz dessas variâncias aí, você vai encontrar aí, tá, um estoque de segurança estimado para início, tá? Pode ser que depois de implementado você consiga revisar isso e descubra que esse estoque de segurança, talvez ele está um pouco superdimensionado, ou essas oscilações, né, essa distribuição de estatística aí, né, não seja tão adequada assim. Então você pode trabalhar nisso, tá? Isso aqui é só uma sugestão, existem várias maneiras de calcular o estoque de segurança, tá? E de dimensionar esse supermercado, mas esse aqui é um bom começo, tá? Então, geralmente, né, para nível de confiança de 95%, a gente utiliza um Z, né, que é esse Z aqui, ó, de 1,96, tá? Que é a distribuição normal aí com praticamente 99,73% aí, tá? De cobertura sob a curva normal, tá bom? Então esse é o estoque de segurança, tá? E finalmente o tempo de ciclo de manufatura, né, que é o Manufacturing Cycle Time, tá? MCT em inglês. Que nada mais é do que a razão entre a quantidade de inventário que você tem no WIP, tá? Dividido pelas saídas que o seu processo é capaz de dar, tá? Então, ele é a razão entre aquilo que você tem dentro do cano para produzir, de matéria-prima ali no ambiente de manufatura, né? Em função da vazão que o seu processo consegue dar. Então, eu tenho uma figurinha aqui que ilustra melhor esse conceito aí, ó, tá? Então a gente tem aqui a entrada de matéria-prima, né? Cada caixinha aqui simboliza
10 produtos, né? Então, tem aqui 10, 20, 30, 40, 50 produtos, né, nas 3 etapas pós-inspeção. Porém, por dia, eu sou capaz de expelir apenas 20 unidades aqui, ó, tá? Então, quantos dias eu vou precisar para expelir essas 50 aqui? Então, é só dividir aqui, ó, 50, né, dividido por 20 unidades por dia. Então, eu tenho aqui 1,66 dias, tá, para expelir todo o meu processo, toda a minha matéria-prima que foi abastecida em processo, tá? Isso é o tempo de ciclo de manufatura, também conhecido como tempo de transformação, tá? Tá bom, pessoal? Então, esses 3 componentes aí que eu acabei de mostrar, eles vão entrar nessa conta aqui, ó, tá? Então, você tem aqui 3 produtos de exemplo, tá? Então, você tem aqui o produto A, B e C, tá? E você tem aqui, para calcular o nível verde aqui desse inventário aqui, tá? Você tem o cycle time vezes a demanda, tá? Que é essa coluna verde aqui, tá? Você tem o estoque de segurança em seguida, que é essa conta aqui, ó, tá? Que é essa conta aqui, tá bom? E você tem aqui em seguida, ó, o nível vermelho, tá? Que é o MCT vezes a demanda, tá? É o Manufacturing Cycle Time vezes a demanda. Então, para o nível verde, é o quanto tempo eu levo para completar um mix vezes a minha demanda, né, diária ou semanal. Para o nível de estoque de segurança, é baseado na variância do lead time e da demanda, tá? 1,96 aí, né, vezes esses dados, vezes a raiz desses dados aí. E para o nível vermelho aqui do supermercado, tá? É o tempo de ciclo, né, de manufatura, que multiplica a demanda, tá? Então eu encontro aqui esses números, tá? Se você reproduzir aí os números que eu apresentei nos slides anteriores, fizer a conta, vocês vão chegar a um número parecido com esse daqui, tá bom? E aí, né, você consegue dimensionar o tamanho do supermercado para esse produto aqui, ó. Para o produto A, por exemplo, é 85, tá? Então, você tem aqui 85, você precisa de 85 produtos, né, para atender um CTI de 2,5 dias e um MCT de 1,66, tá? Então você encontra aqui o tamanho total do supermercado, sempre arredonda para cima, tá? Se a conta der número fracionado aí, né, ou decimal, você arredonda para cima, tá bom? Para não correr o risco de faltar produto aí, tá? E em seguida, depois vai trabalhando, fazendo Kaizen para otimizar esses números, né? A quantidade de containers ou bins que você vai precisar nada mais é do que a quantidade que cabe, né, por pallet ou por bin, né, ou por cesto, enfim, o container que você for utilizar para armazenar esses produtos aí, né? Então, por exemplo, imagina que para esse produto A cabem 15 produtos aqui, né? Então você divide 85 por 15, você vai ver que você precisa de 6, né, containers ou bins, né, para esse intervalo de tempo aí que a gente está calculando no supermercado. E também 6 cartões Kanban, tá? Porque vai um cartão, tá, por contenedor aí, né? Por container ou por bin ou por pallet, o que for é que você for usar para armazenar esses produtos aí, tá bom? Então você tem aqui o número de cartões Kanban, né? Que você vai precisar no loop aí para trabalhar no sistema, né? Utilizando o sistema de um cartão. Tudo bem? Então, dimensionado o supermercado, né? Tem aqui algumas dicas, né, para manter em vista as necessidades de entrega do consumidor, né, a variação, o estoque de segurança, né, e para manter o nível de alta qualidade de entrega, né, para não demeritar aí a questão da entrega, né, muitas vezes é necessário ter um buffer um pouco maior, né, de inventário para suprir essas flutuações aí. E em seguida trabalhar essas flutuações, né, através de Kaizen para eliminar essas flutuações para que seja possível enxugar o nível de inventário aí em processo, tá? E, né, considerar os lead times, né, internos, né, revisitar os lead times internos, tempo de processo para repor as peças, né. Quanto maior for o WIP, né, maior vai ser o lead time de entrega. Então, quanto mais matéria-prima você tiver no fluxo, aí no cano, né, de processamento, você vai levar mais tempo para consumir toda essa matéria-prima, transformar tudo isso em produto acabado, né, para entregar para o seu cliente, tá? Bom, basicamente é isso, né? Então agora vamos dar uma olhada aqui no desenho dos Kanbans, né? Então existem 4 tipos, né, de Kanban aí, basicamente, né? Eles são divididos em 2 categorias principais, Kanbans de produção e de movimentação, tá? Também conhecidos como Kanbans de retirada, tá? Os Kanbans de movimentação.
que se dividem aqui, né, o de produção se divide em dois tipos, né, que a gente chama de IPK, ou In Process Kanban, né, e o Kanban de lote. Tá? O IPK é o Kanban que ele é utilizado para nivelar dois processos que têm tempo de ciclo muito diferentes. Então você coloca ali um Kanban intermediário, né? É uma característica que para você implementar IPK, esses processos, esses layouts precisam estar conectados, tá? Fisicamente muito próximos um do outro, para você ter condições de colocar um Kanban e nivelar, né, essa disparidade de tempo aí. Senão uma estação vai ficar esperando enquanto a outra ainda está produzindo, né? Ou fica sem trabalhar enquanto a outra está produzindo. Tudo bem, pessoal? Então, tem aqui algumas características, né, do IPK, né, que é o sinal que é acionado para produzir via Kanban vazio. Né? Os processos estão fisicamente conectados, né, acabei de falar, e calculado pelo balanceamento da linha e limites do IP. Tá? Então, depende de quanto tempo, qual é a capacidade de matéria-prima que cabe no IP, né, e qual é o balanceamento que esse processo tem. Tá? Então, se for muito desbalanceado, maior o nível de inventário, né, para você cobrir aí essa diferença de tempo. O Kanban, né, de produção para lote, né, ele é utilizado como um sinal para produzir, né, via Kanban, né, que é um cartão PK que a gente vai ver aqui nos desenhos a seguir aí, né. Então ele emite um sinal Kanban para que o subprocesso inicie a produção aí, né, de um produto acabado ou de um produto semi-acabado, né. Eles podem ter processos fisicamente separados, tá? E eles são calculados via Cycle Time Interval, Manufacturing Cycle Time e Safety Stock, né, que a gente acabou de olhar aí. Os Kanbans de movimentação, né, eles se dividem em dois tipos também. Ó. O Kanban de movimentação interna, né, que permite o consumo de componentes de supermercado. Então você tem um supermercado de produtos semi-acabado ou de componentes de matéria-prima. Então esse Kanban de movimentação ele te dá autorização para você ir retirar esses componentes, esses produtos, né? E o Kanban de movimentação de fornecedor, que nada mais é do que um sinal que dispara o seu fornecedor para fazer mais entregas na sua fábrica. Tá? Tem aqui agora na sequência, né, alguns exemplos de cartão Kanban. Né? Então nota que ele tem toda a informação, né, de onde o material sai, para onde ele vai, em que tipo de container, né, qual é a quantidade, qual que é o tempo de ciclo de manufatura. Né? Então tem todo tipo de informação aí, né, necessária para endereçar o material, tá? Então esse cartão viaja junto com o material, tá? Quando vai pro supermercado e quando o produto é retirado do supermercado, esse cartão vai para um quadro que a gente chama de quadro Heijunka ou quadro Kanban, né? Para disparar a produção ou a movimentação de mais matéria-prima, né? Do armazém aí para os supermercados, tá bom? Então agora eu vou apresentar aqui 5 tipos diferentes, né? De layout aqui de movimentação de Kanban, né? O primeiro é o Kanban de um cartão. Quando a gente fala Kanban de um cartão, é que ele usa um tipo só de cartão, que é o cartão de produção, tá? Então é o Kanban de produção, né? Ou Production Kanban, né? Que tá em inglês aqui. Nada mais é do que um sistema que é puxado aqui pela montagem final, né? Que puxa o material aqui do supermercado, ó, tá? Esse colorido aqui é o supermercado. Então ele retira matéria, produto acabado aqui do supermercado de produtos acabados, tá? Para entregar para o cliente, né? E uma vez que é retirado esses produtos daqui, né, é gerado, o cartão é retirado de junto do material. Como o cartão ficou avulso, né, ficou longe do material que foi entregue para o cliente, ele volta aqui para um posto de deposição desses cartões, que a gente chama de Kanban Post, tá, que é um ponto onde os cartões são depositados para serem retirados. Né. Uma vez que esse nível aqui, né, de segurança é atingido, ó, ele dispara um sinal aqui também para repor imediatamente aqui, né. E tanto os cartões quanto esse sinal são endereçados para o quadro Heijunka, tá? Que é o quadro que faz o sequenciamento, na verdade, né? Ele é como se fosse um plano de produção visual aí, né? Para o que produzir em que hora do dia, né? Então, esse quadro aqui vai ditar, né, o sequenciamento do subprocesso e ele vai disparar a produção aqui para repor, né, a quantidade que foi retirada do supermercado, né? Fechando o ciclo aí. Então esse é o Kanban de um cartão, tá? Tem o Kanban de 2 cartões também, que é o cartão, né, de retirada do supermercado e o cartão de produção, tá? Então o cartão que dispara, que autoriza a retirada de produto, tá, do supermercado de reposição, e o cartão que dispara aqui a produção, né? É como se fosse o planejamento aqui mesmo do que vai ser produzido aqui nesse subprocesso, tá? Então nota aqui mais uma vez aqui a montagem final é que retira do supermercado, tá?
para entregar para o cliente, tá? Esse supermercado aqui, né, mais próximo da entrada, ele dispara aqui também um cartão de retirada, tá? É colocado aqui no Kanban Post, depois esse cartão de retirada é endereçado ao supermercado de produtos semi-acabados, tá? Que repõe esse material aqui para a montagem final, tá? Uma vez que esse material também saiu aqui desse supermercado intermediário, ele dispara aqui um cartão, né, de produção, que é endereçado a um posto Kanban, que vai para um quadro Rejunca, que alimenta aqui um subprocesso e faz todo esse ciclo acontecer mais uma vez, tá? Então é bem simples, né? Não tem muito segredo, é mais a orientação do que é mais conveniente aí, né, de acordo com as regras de negócio, né, da sua empresa. Aqui é muito semelhante, né? Então aqui você tem um supermercado upstream, né, que a gente chama, que é a jusante aqui, né? Então o que você tem aqui, o cliente retirando diretamente aqui, né, do supermercado de produtos acabados, né? Uma vez que ele retira, o cartão fica avulso e vem aqui em direção ao Kanban Post, né? O Kanban Post, né, uma frequência pré-determinada e alimenta esse quadro Rejunca aqui, que programa a montagem final, tá? Disparando aqui a necessidade na montagem final, a montagem final precisa de submontagens, então ela vai vir retirar nesse supermercado, que é o supermercado, que é o supermercado que a gente chama supermercado de upstream aqui, tá? Então ele retira daqui, que também emite um cartão de produção, tá? Para submontagens aqui, ó, tem um Kanban Post aqui, que alimenta o quadro Rejunca, alimenta o subprocesso e repõe aqui neste supermercado. Tá? Não é muito diferente, né? Tem também a condição aqui, que tem um sequenciamento de acordo com a demanda do consumidor, né? Demanda do cliente, tem uma nota que tem uma oscilação aqui, ó, tá? Então isso passa por um filtro aqui no controle de produção, tá? Que alimenta uma função sequenciamento aqui, tá? Que vai para o quadro rejuncar, né? E alimenta a montagem final aqui, tá? Uma vez que chegou até aqui, vai e repõe no supermercado ou endereça aqui, né? Como o primeiro que entra é o primeiro que sai, em direção ao cliente aqui, tá? Essa montagem final aqui, ela vai fazer a puxada do supermercado upstream, que são submontagens, né? Retirou daqui, dispara o cartão Kanban no Kanban Post, passa por uma função de sequenciamento também para acompanhar essa função inicial aqui, vai para o quadro Rejunca, é feita a montagem de subcomponentes e entregue no supermercado de upstream, tá? Então, é só uma maneira diferente de enxergar aí essa informação. E aqui, praticamente a mesma coisa que o anterior, porém, existe uma entrega sequenciada, né? Existe uma sequência FIFO, né? Tanto em direção ao cliente aqui após a montagem final, né? Como após o subprocesso aqui, ó, tá? As submontagens internamente, tá? Então existe um sinal de sequenciamento do processo tambor alimentando aqui os processos anteriores, ó, tá? Então existe esse XO, né, significa que existe uma sequência definida que vai ser definida no quadro, tá? Rejuncar, e esse sinal ele precisa ser concomitante aí, né? Tanto nos subprocessos na montagem final, né? Imagina que esse aqui está precisando do A e aqui está produzindo B, então eles precisam ser sincronizados aí, é por isso que existe esse sinal aqui, após o sequenciamento aqui, tá, pessoal? Então, é praticamente a mesma coisa, mas são alternativas aí, né? Uma maneira um pouco diferente de trabalhar com o sistema Kanban de um cartão aí, tá? Nota que são só cartões de produção, disparando produção aí, tá bom? Bom, determinado, né, escolhido, dimensionado o supermercado escolhido, né, o sistema de cartão que você vai usar, se é o sistema de um cartão, de dois cartões, com supermercado intermediário, supermercado só no final, né, você pode começar a desenhar, tá, o layout aí do seu supermercado, né? Tem até aqui um exemplo, ó, tem um supermercado de produto aqui, ó, tá? Tem aqui uma linha de produção, tá? Aqui é onde eles colocam os carrinhos, né, que estão vazios, sem produtos, tá? E aqui tem os centros de trabalho, tá, que vão produzir, né, para abastecer esse staging aqui, que vão abastecer uma linha de montagem, né? Então, segue todo um fluxo aqui pré-determinado no layout, né? Então, aqui tem algumas dicas, né? O que você precisa incluir no layout, por exemplo, locais de processamento, né? Locais de processo de produção, locais de processos de consumo de material, tá? Quais são os locais do supermercado, né? Qual é a posição de cada material no supermercado?
local onde vai ser colocado os Kanban posts, né, e os quadros Kanban para ser armazenado aí, né, fazer a sinalização com o cartão Kanban, né. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que é um Kanban post e quais são quadros Kanban no próximo vídeo, que vai ser dedicado só para cartões Kanban, tá? E o caminho por onde passam as peças, né? Qual é o fluxo de informação de processo, né? Importante ter também, tá? Então você pode preparar o layout aí, dimensionar fisicamente o layout, né? As estruturas aí e tudo mais, tá? Os racks, né? Como é que material que você vai precisar para transferir, se você vai precisar de carrinhos, se vai precisar de algum outro tipo de transporte, tá bom? Localizar eles próximos da linha de produção, né? Evitar o transporte desnecessário, caminhada desnecessária. Uma ferramenta excelente para utilizar, né, na elaboração de layouts é o Spaghetti Chart, tá? Então fazer o gráfico de espaguete aí dessa operação é muito importante, tá? Em seguida, né, dimensionado, feito o layout e todo o resto está preparado, né, para ser colocado em funcionamento, né? Nós vamos fazer agora, precisamos fazer o treinamento do pessoal que vai operar esse sistema aí, né? E aí entra uma série de regras aqui que você precisa incluir, né? Você precisa explicar para as pessoas o que são os sinais Kanban, tá? Como é feito o movimento de material, quais são as regras do Kanban, quais são as decisões da programação, né? Onde o pessoal de programação de produção toma a decisão e como essa informação chega até eles. Né? As escaladas, né, devido aos assuntos, por exemplo, se acontecer um problema de faltar um material por um imprevisto, alguma coisa, como deve ser feita essa escalada, né, de problemas, né? Como escalar os problemas aí para que a administração possa tomar uma decisão, né? Executar simulações, tá? Tentar fazer a simulação antes de sair rodando em ambiente, né, diretamente assim na produção. Você faz uma simulação antes com alguns produtos para ver se está tudo bem, né? Ele é dirigido pela demanda, ou seja, a demanda tem poder de influenciar, tá, o tamanho desses Kanbans e a emissão desses Kanbans aí, tá bom? Quais são os pontos de origem do sinal, né, para disparar a produção? Como os sinais são gerados, né, e como e quando eles se movem, né, em que momento que esses sinais aqui passam a valer, né, para que seja disparada a produção ou que seja autorizada a retirada de material, né. Qual é o relacionamento entre Kanban e o fluxo, variabilidade e caos, né? Então você precisa separar, né, deixar bem distinto aqui, né, o que é o Kanban, o que o Kanban faz, tá? E qual é o fluxo do Kanban no processo. Tá? É como se você estivesse carregando um cartão Kanban equivalente a dinheiro, né? Então, se você tem um cartão Kanban, você tem ali uma moeda de troca para você trocar por matéria-prima ou por um produto acabado. Então, quem perde um cartão desse aí, né, é uma responsabilidade grande. Se você deixa de ter cartão Kanban no loop, você pode até parar o processo aí. Né? Quais são as regras para operar o Kanban? Né? Como o Kanban aciona o processo de programação? Qual é a hierarquia para a resolução de problemas? Quem são os responsáveis, né? Importante ter quem são as pessoas responsáveis por resolver os problemas, né? A importância de seguir as regras. Todas as pessoas envolvidas ou afetadas pelo Kanban devem participar, né? Procurar por falhas no desenho do Kanban, né? A gente viu aí 5 propostas aí, né, de como operar com o Kanban, então onde eles podem falhar, né? Relacionar a operação física do Kanban com o que foi explicado durante o treinamento, né? Fazer o treinamento on the job é importante, né? O papel de cada um deve ser claramente entendido, né? E discutir qualquer mecanismo que não foi entendido, mesmo que seja mais simples, tá? Então tá sempre aberto aí para discussão, né? Ouvir as perguntas das pessoas, tá? É muito comum ter dúvida no começo, o pessoal não entender muito bem como é que funciona. Uma vez que você mostra na prática, fica muito mais fácil de entender aí o sistema Kanban aí para o supermercado, tá? Então, o ponto número 5 aqui, né? Como é que você inicia, né, o supermercado, né? Então, você faz um passo a passo e revisa as ferramentas de gerenciamento visual, né? Então, você confirma se o desenho foi implementado, se ele está funcionando, se o layout foi implementado, se o treinamento foi completado, se as pessoas estão, né, confirmar se o treinamento foi dado para as pessoas, se elas estão treinadas, estão sabendo o que vai fazer, né? E fazer uma verificação dos níveis de inventário, tá? Então, a sugestão é fazer como se fosse um Kaizen mesmo, né? Quando você vai começar o supermercado, você reúne a equipe, torna isso uma atividade como se fosse um projeto a ser implementado ali, né? E torna isso algo importante e relevante, né? O sucesso precisa ser comemorado aí da implementação do supermercado também. Então, algumas armadilhas comuns, né, que acontecem na implementação de um supermercado, né? Os operadores e supervisores não estão bem certos de quando o supermercado iniciou. Eles não teve um kickoff, uma data de início, tá? Então, todo mundo, parece que foi semana passada começou a rodar isso daí, não estão muito bem informados, tá?
Não, tem que ser algo importante, tá? Alguém tem que ir lá e cortar a fitinha lá, né? E iniciar o processo aí. Os operadores não estão seguindo os sinais, ou seja, os sinais Kanban, tá? Eles estão sendo negligenciados. Tá? Então eles não estão sendo utilizados aí os cartões para disparar a produção, para fazer retirada, tá? Esse aqui é um tiro no pé para quem está tentando implementar um sistema Kanban de supermercado, porque sem cartão não tem Kanban. Tá? Ninguém sabe o que fazer, pois o supermercado tem muitos sinais vermelhos ou nenhum sinal amarelo. Tá? Então, o sistema, né, os 3 níveis lá que a gente deu uma olhada nos slides anteriores aí, verde, amarelo e vermelho, eles não ficam claros, tá, o significado deles. Então o pessoal fica em dúvida de quando disparar, quando escalar o assunto, né, ou quando não fazer nada, né. Então isso precisa ficar muito claro para as pessoas, né. Falha de comunicação causando confusões, isso não é só no supermercado, é em tudo, né. Falhou em comunicar, falha, né. Operadores supervisores ignorando os sinais, acontece bastante, né? Algumas pessoas, por terem cargos mais elevados, elas vão lá e retiram a BIM do lugar e levam sem cartão ou sem fazer a transação ali correta. Os operadores, para atender a produção, saem correndo com o material, esquecem de trocar o Kanban de lugar, né? Não estão seguindo as regras de puxada, não são seguidas, né? O pessoal sempre põe um pouco a mais ou um pouco a menos. Tá? O ciclo de reposição levando mais tempo do que o calculado. Tá? Sinais de supermercado em locais errados ou perdidos. Tá? E o gerenciamento visual não apropriado, impedindo a visibilidade desejada. Ou seja, o supermercado ele precisa ter um sistema de gerenciamento visual para que quando coisas anormais acontecem, elas se tornem evidentes. Tá? Então, isso é importante, ter esse sistema de gestão visual, os cartões estarem bem à vista, estar na posição correta, no nível correto. Tá? São algumas armadilhas comuns aí. No sexto tópico aqui é auditar e manter o Kanban, tá? Então as regras estabelecidas devem ser seguidas, né, que a gente fala aqui. Então começar diariamente, né, e aos poucos, né, fazer semanalmente, à medida que o sistema avança, né, fazer um sistema de auditoria, tá? Eu mostrei no vídeo anterior, bem próximo do final, um checklist para fazer, né, para checar se o supermercado está funcionando corretamente. Então, monitorar os sinais e níveis de programação, tá? Checar se o responsável tem autoridade para tomar decisão de imediato, se for necessário. Monitorar expectativas futuras, né, de demanda para redimensionamento, tá bom? Estabelecer uma programação regular de auditoria. Monitorar os sinais e níveis de programação. Conduzir uma contagem cíclica, tá? E se há cartões Kanban desaparecidos, né, que é muito comum sumir cartão Kanban aí no meio da implementação do supermercado, tá? O estoque de segurança tem sido utilizado, né? Então, se você nota que o estoque de segurança ele chega com frequência, né, naquela região crítica, então esse estoque de segurança aí ele é utilizado com muita frequência, tem alguma coisa errada, tá? Desenvolver um sumário e um formulário para auditorias. Como eu falei no final do vídeo anterior aí sobre o supermercado, tem um checklist bem bacana aí que você pode copiar e fazer uso aí, tá? E por último, né, fazer melhorias no supermercado, tá? Lembrar, né, que tem um lema aqui que o ideal é não ter supermercado, tá? Não se esquecer, né, que supermercados eles têm função de regular essa oscilação de demanda, essas flutuações, né, inerentes aí aos sistemas de negócio. Porém, né, o ideal é não ter inventário, tá? O objetivo final, o ultimate goal do Lean aí é ter nível de inventário zero. Então, o propósito do mercado, né, é assegurar essa viabilidade do IP quando a gente não é capaz de atingir o fluxo contínuo em todos os processos, né? Então, é importante manter, né, sobre a mira, né, que esse supermercado ele não está escrito em rocha. Então, você precisa buscar constantemente melhorias no fluxo, melhorias no tempo de troca, nas distâncias, nas quantidades, tá? Para que você possa reduzir e trabalhar sempre no nível de inventário ideal, né, e reduzido também, tá bom? Então, ó, existem pressupostos subjacentes da variabilidade de demanda, tá? O que causa a variação na demanda, né? Que ainda não é conhecido, tá? É um tópico muito interessante para projetos de Six Sigma também. Requerimentos de lead time do consumidor, tá? Então, o cliente tem lá alguns requisitos de lead time, tá? Ele quer que reduza o tempo de entrega. A frequência de entregas, tá? Então você pode checar se você pode aumentar as frequências de entregas e reduzir a quantidade de material em mãos, tá? Ou fazer o contrário, de repente, né? O que for mais interessante aí do ponto de vista de custos, né? Pode ser praticado. É melhor você aumentar a frequência de entrega e reduzir o inventário que você tem parado, ou é melhor você aumentar o inventário,
tá? E reduzir a frequência de entregas, né? Fazer o oposto. Então, é algo interessante a ser comparado aí na balança também, né? O lead time do fornecedor, né? E frequência de entregas. Então, seus fornecedores aí de matéria-prima, né? De material para você montar os seus produtos, né? Qual que é o lead time deles, né? Qual que é a frequência deles de entrega? Eles estão casando com a frequência que você precisa implementar no seu supermercado, tá? Então, são pontos a levar em consideração aí. Tá bom, pessoal? Tentei dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Agradeço a atenção de vocês, é algo bem simples, mais sucinto aqui, só para complementar o vídeo anterior sobre o supermercado, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha aí se você gostou, se esse vídeo foi interessante para você. Não deixem de baixar o Lean App lá no Google Play, você me ajuda o canal a se manter no ar aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!